Bom dia! Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Estaremos agora fazendo uma reflexão no capítulo de número 11 do livro de Juízes. Ele tem 40 versículos, o capítulo 11, e nós vamos continuar vendo a história de Jefité, um homem valoroso, mas precipitado. Então apanhe sua Bíblia, faça essa leitura prévia desse capítulo, entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br e lá tem acesso à parte escrita dessa narrativa. Jefté era um homem valoroso, mas filho de uma prostituta. Seu pai fora Gileade, que gerara outros filhos com sua mulher, e estes, discriminando Jefté, o expulsaram da sua terra, dizendo que ele não herdaria nada da casa de seu pai. Jefté foge e habita em Tobi, e homens levianos se juntam a ele por um determinado tempo. Nada se sabe de seu pai e sua mãe lhe dando proteção ou educação, e realmente não deve ter sido fácil ter a história que ele tinha e conviver com isso, com essa rejeição e esse seu passado. Eu aqui me lembro de um personagem chamado Viktor Emil Frankl, judeu que passou pelo Holocausto na Segunda Guerra Mundial e sobreviveu, que disse, e aprendeu isso enquanto viveu por 3 anos num campo de concentração nazista, que o homem, então Viktor Emil Frankl disse que o homem é puxado por valores e não por impulso. Interessante isso aqui. Ele é o fundador da logoterapia. O passado, o meio, a história de alguém, suas experiências ao longo da vida, as circunstâncias que enfrenta, não moldam o caráter de ninguém, mas sim os seus valores, nos quais acredita. Interessante, né? Meu pai foi outro exemplo que eu atribuo de homem honesto. Meu pai, senhor Teotímio Araújo Barreto. Apesar de sua infância cruel e perseguidora por causa de seu padrasto, que o odiava. Ambos, Viktor Emil e meu pai, Teotímio, tiveram tudo para se tornarem marginais e seguidores de tudo o que não presta. Mas vejo em ambos homens de valor, ou seja, homens valorosos. Assim parecia ser Jefté, embora toda a sua vida desde a sua infância fora conturbada. Quantas não foram as humilhações e perseguições que não sofrera este filho de uma prostituta? E como veio a se tornar valoroso numa terra de ninguém, onde homens levianos a ele se ajuntaram? O fato é que os anciãos de Israel, gananciosos, estavam enfrentando problemas muito graves com os filisteus e os amonitas e tinham buscado ao Senhor por causa da grande perseguição que sofriam. Foi o Senhor quem levantou o Jefté para liderar e vencer os inimigos de Israel. Os anciãos de Gileade o buscaram e com ele negociaram para que, se vencesse, tornasse líder deles. Eles, a princípio, negociaram com Jefté para se tornar ele, se vencesse, o chefe deles. Mas Jefté, muito sagaz, acordou com eles não o tornasse somente chefe, mas o cabeça ou o chefe tribal, como se fosse um rei. De um simples acordo verbal, agora estavam já celebrando um pacto na presença do Senhor em Mispa, verso 10, já tornando-se assim o chefe de todos eles. O acordo estava condicionado à sua vitória, mas já estavam celebrando isso como verdadeiro. Então ele passava a confiança de que iria vencer. Foi também em Mispa. Você vai ver isso em 1 Samuel 10, 17. Anos depois que Saul foi proclamado rei diante do Senhor. Como líder deles e chefe, Jefté questiona a razão dos amonistas estarem indo contra Israel. E eles respondem dizendo que isso se deu na ocasião quando Israel foi libertado do Egito. E ao sair e subir do Egito, tomou a terra desde Amon até ao Laboque e ainda até ao Jordão. Eles estavam querendo a devolução da terra conquistada. No entanto, Jefté dá a eles uma aula de história. Interessante. E mostra
como conquistaram a terra, que agora lhes pertencia, tendo o Senhor dado a eles, e que não iria devolver. Jefté conhecia a história e parece que conhecia muito bem o Senhor e suas conquistas. E como tinha sido com Israel, e como o Senhor tinha sido com Israel, desde o Egito até o presente momento. Jefté não era tolo, não, ele era muito sábio. Jefté disse que estava inocente, que não tinha pecado contra eles, e apelou para o Senhor ser o árbitro e juiz entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. No entanto, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara, e a batalha assim iria começar. No verso 29 desse capítulo, está escrito que por conta disso o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este saiu furioso para desbaratar o inimigo. A vitória era certa, mas Jefté não se conteve e teve de fazer um voto pelo qual muito se arrependerá. Ele já estava com tudo certo, estava a vitória na mão, não tinha que fazer nada de voto aí agora. É errado fazer voto? Não é errado fazer voto. Faça o voto, mas cumpra. Não tenha Deus por inocente, não tenha Deus por cúmplice das suas coisas. Se você fez um pacto com Ele, cumpre. Faz o voto, cumpre. Não sou contra os votos. E eles geralmente são feitos assim em momentos de grande importância ou de aflição. No entanto, há momentos que é melhor estar de boca fechada e não votar. Mas se votar, então que se cumpram os votos feitos. Jefté, com tudo conquistado e com a vitória certa, e cheio do espírito, parte para a luta. Mas não se contenta apenas com isso e faz esse voto louco. E oferece em holocausto aquele ou aquela que primeiro lhe sair ao encontro em sua volta da vitória certa. Ele esperava que isso fosse talvez um animal, mas não foi. Ele venceu os amonitas e Deus foi com ele em tudo. E deu o Senhor vitória e livramento aos filhos de Israel. Jefté volta vitorioso, alegre, exultante com os resultados e com a conquista, até que vem ao seu encontro, sem malícia, alegre, com o retorno do seu pai, cheio de vida, a sua bela filha. O mundo de Jefté acabou ali naquele momento e lamentou seu voto feito. Voto de tolo, voto insensato, voto impensado. Faça isso não, querido. Não é errado, repito, fazer votos diante do Senhor. Mas cuidado com isso. Que isso sirva para você não fazer votos assim, votos que nem foi feito, de tolo, insensato, impensado. Ao contrário dos deuses pagãos, diz a Bíblia, de Estudo de Genebra, Deus não deveria ser adorado com sacrifícios humanos. Deuteronômio 32, 17, Salmo 106, 37, 38. O voto imprudente de Jefté mostra como lhe faltava fé para liderar. Sem essa fé, sua casa não seria estabelecida. O fato é que Jefté fora mesmo rejeitado pelo Senhor. E poderia ter sido diferente, mas seu ponto culminante final contra ele mesmo foi o seu próprio voto insensato. É muito triste essa história. O leitor até fica torcendo para ele, Jefté, se sair bem por causa do seu passado e por causa do tanto que já sofreu, mas fracassou e foi rejeitado. Na verdade, seu coração não estava com o Senhor. Se tivesse, nada disso teria acontecido. Todos os que buscam a verdade encontrarão a verdade. E se não encontraram, jamais a buscaram de verdade. Achei muito interessante, bem elaborada a explicação da Bíblia de Estudo de Genebra, a qual passo a transcrever ou comentar, ou vou fazer essa leitura dela, que traz muito luz ao assunto complicado desse voto e decisão de Jefté, que o arruinou para sempre.
Então, capítulo 11, verso 35, seus comentários da Bíblia de Estudos de Genebra. Rasgou as suas vestes, um sinal de luto. Passaste a ser calamidade. Literalmente, tu me afligiste. Jefité teve pena não só de sua filha, mas de si mesmo. Fiz voto. Apesar de Jefité ter feito um voto, a maioria dos estudiosos considera que seu ato foi impróprio. Trata-se de uma questão complicada. A lei, Levítico 18, 21, 22 e os profetas, Jeremias 19, 5, Ezequiel 20, 30 a 31, 23 de 37 e 39, condenam o sacrifício humano, especialmente no contexto da idolatria. Na verdade, essa prática repreensível era uma abominação promovida pelo culto ao deus Quemos, o deus contra o qual Jeito estava lutando, o Jeto. Veja o verso 21. Ao mesmo tempo, a lei também exigia que todo filho primogênito e todo animal primogênito fosse entregue ao Senhor. A maioria dos animais primogênitos devia ser sacrificada, mas os filhos primogênitos deveriam ser o quê? Resgatados. Êxodo 13, 2, 12 a 15. Fica implícito que os sacrifícios de resgate pelos filhos eram substitutivos, indicando que o sacrifício humano era o conceito do qual essa prática havia derivado. O sacrifício humano só é visto como algo aceitável aos olhos de Deus no sacrifício de Jesus na cruz, o que o Senhor tinha em mente quando instituiu o sistema de sacrifício em seguida à queda. Os atos de Jefité devem ser julgados segundo as leis referentes aos votos, salvo poucas exceções. Os votos devem ser feitos, salvo poucas exceções. Vamos lá, os atos de Jefité devem ser julgados segundo as leis referentes aos votos, salvo poucas exceções. Os votos precipitados, número 30, e até mesmo os votos feitos em decorrência de um engano, verso 9, devem ser honrados. Isso é muito sério, né? É difícil saber exatamente quais eram as opções de Jefité. É possível que pudesse resgatar a sua filha com outro sacrifício. Nesse caso, seus atos foram claramente repreensíveis. No entanto, caso o resgate não fosse uma opção devido ao seu voto insensato, ele se viu obrigado a oferecer um sacrifício de natureza condenável, ou quebrar um juramento feito a Deus. 11:39, o qual lhe fez. Alguns estudiosos sugerem que Jefité não sacrificou a filha, mas apenas a consagrou ao Senhor. Apesar da sutileza dos termos usados, parece mais apropriado entender que Jefité ofereceu sua filha como holocausto. Não se tratava de uma questão de celibato, mas sim aqui de uma questão de sacrifício. Muito triste isso. A história de Jefité ainda não acabou e continuará no próximo capítulo, sendo ele considerado o 8º juiz sobre Israel do ciclo de 12 juízes. Amanhã, então, estaremos aqui com o capítulo de número 12 de Juízes. Foi bom estar aqui com você. Curte nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Acesse nossa loja virtual semeadores.com.br. Bem assim, nosso blog site jamaisdesista.com.br. Todos os dias aqui, hein? Sem falta. Bíblia pura. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.